Olá, boa tarde, queridos amigos. Estamos aqui, então, nessa reunião virtual de estudo, dando graças a Deus pela internet, que nos possibilita estar juntos, embora afastados fisicamente. E nós vamos hoje, aqui, continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e nós vamos estudar dos itens 7 a 11. E o tema é do tema da passagem do Evangelho, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Então, como preparo, como nosso texto de abertura, eu gostaria de ler do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, por psicografia do nosso Chico Xavier, a lição 16, cujo título é Na Senda do Cristo. E essa lição se refere a uma passagem de Mateus que está logo depois do texto que nós vamos ler no nosso estudo. É assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está em Mateus 5, 44. O caminho de Jesus é de vitória, da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época. Auxilia sem paga. Serve sem recompensa. Padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro, por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa os verdugos, ouvida as ofensas, e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade, luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo dos nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime, sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para o estudo do Teu Evangelho, à luz da nossa doutrina espírita. Intui-nos, Senhor, ampara-nos, ilumina-nos, para que nós possamos, com o coração, com a mente, apreendermos as lições preciosas que Tu nos trouxeste. Que seja em Teu nome e em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do Dr. Hermo, acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai. Que nós pedimos, então, permissão para
terminada essa pequena prece, darmos início propriamente ao nosso estudo, graças a Deus. Então, nós temos lá, no item 7, a passagem de Mateus, que nós nos referimos, né? E ela diz assim: aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós, tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Mateus 5, 38 a 42. Então, nós temos aí no nosso texto, assim, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra. Nossa, ponto de honra. São os responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. O que nós só alimentamos isso, esse ciclo. Se nós sofremos uma injúria e rebatemos, até as pessoas justificam, né, essa atitude com a lei da ação e reação. As pessoas acham que podem justificar que estão esse tipo de resposta, dizendo que isso é por causa da lei de ação e reação. O que só faz é justificar na verdade, justificar o nosso orgulho. Que nós nos sentimos ofendidos, então nos sentimos no direito de responder, né, de até responder no ato. O que nada mais é do que uma demonstração de que a gente está no mesmo nível daquele que nos ofendeu. Porque nós respondemos na hora, né? Então, o que ele fala, o que Cristo falou, é para que nós retribuamos o mal com o bem. E lá embaixo fala assim, no final da página: deve-se, entretanto, tomar essas palavras ao pé da letra? Não, sabemos que não, né? Nem aquelas, seria comparável, né? Aquelas que dizem para arrancar o olho se esse for motivo de escândalo. O que nós sabemos que ninguém vai sair por aí arrancando o olho de ninguém porque causou um escândalo. Não é para nós levarmos ao pé da letra. Nós sabemos das figuras, das metáforas, de tudo que é usado na linguagem do Evangelho, que nós precisamos estudar. Por isso, nós precisamos estudar muito, para que nós possamos interpretar. E ele fala aqui, se fossem obedecidas literalmente, essas palavras, seria condenar toda a repressão, mesmo a repressão legal. Não haveria repressão nenhuma, imagina. Não estamos longe desse estágio ainda. E lá na questão 887, do Livro dos Espíritos, nós temos assim, a questão é assim: Jesus também disse, amai até os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? E ele fala, os espíritos respondem assim: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não é isso. Não é essa a questão. Isso a gente não consegue. Amar a todas as pessoas da mesma forma. A gente ainda não consegue, a gente está muito longe disso.
Mas não foi isso que Jesus quis dizer, nos dizem aqui os Espíritos. Amar os inimigos é perdoar-lhes, a importância do perdão, e de retribuir o mal com o bem, até com nossa conduta. Assim procedendo, tornamos-nos superiores a eles. Ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos, não é nem no mesmo nível, né? Nós nos colocamos abaixo deles. Nós não tivemos a capacidade, não é? de atingir ainda um estágio que nos possibilitasse esse não nos ofendermos, não sentirmos, né? Ele fala aqui, seguindo o nosso texto, o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, portanto, é uma lei de Deus, diz que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino, né? Não é isso que é o objetivo da história. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa. O que Jesus condena é a vingança, é a resposta. É esse, nossa, ele falou isso, eu tenho que responder à altura, né? Como a gente fala, imagina, quanto orgulho, né? E não se deve pagar o mal com o mal, porque assim nunca nós vamos avançar no nosso processo de, de desenvolvimento, nem vamos deixar que o planeta avance, né? Porque o planeta não avança com as perninhas dele, o planeta somos nós temos que evoluir. E com isso nós só vamos cultivando essa, essa energia ruim, que não vai deixar de jeito nenhum a gente subir na nossa escala. Até, na verdade, o que ele diz aqui, ó, o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a diminuir o seu orgulho. Então, na verdade, a gente tinha até que encarar isso como um obstáculo. Então, o que a gente deve é superar e agradecer, porque essa ofensa que nós recebemos é muito melhor que nós tenhamos recebido do que termos sido nós os autores da ofensa. E, assim, nós vamos ter nisso um mecanismo de crescimento, um mecanismo que é alguma coisa que vai superar, na medida em que nós não nos ofendermos, não nos sentirmos ofendidos, nós vamos vencendo o nosso orgulho, o que é muito importante para nós. E o que ele diz aqui nesse último parágrafo, que é de suma importância? Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal sem punição. Sabemos que essa punição aí não é punição, na verdade, né? Não é castigo. É o que é um mecanismo que nós precisamos, porque é sempre na justa medida de que nós precisamos para para combater, para vencer aquilo que nós estamos precisando vencer ainda dentro de nós. Então, não é que seja, fez isso, então Deus vai castigar. Deus não vai castigar coisa nenhuma. Deus vai nos apresentar, nos possibilitar passar exatamente por aquilo que nós precisamos passar para conseguirmos superar. É um mecanismo mesmo, para conseguirmos superar o que de negativo ainda trazemos em nós, as nossas imperfeições, né? Então, Deus pode nos dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados aos nossos interesses e no nosso amor próprio. Essa é a razão por que dizemos incessantemente: voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra. É a tal coisa, a gente aí não vai sentir qualquer coisinha. A gente não vai se ofender ou se melindrar com qualquer coisa, porque a gente já terá atingido um padrão espiritual que vai
permitir com que nós consigamos retribuir com uma conduta diferente e que nós não vamos alimentar essa energia negativa, né? Então, aí seguindo, nós vamos para as instruções dos espíritos, que são os itens 9, 10 e 11. E uma coisa também, né, que nós devemos lembrar aí nesse assunto é o auxílio da oração. Porque se nós conseguirmos orar, fazer uma oração por aquele que está, vamos chamar assim, de adversário, para aquele que nos ofendeu, ou para aquele que nos causou algum dissabor de alguma maneira, se nós conseguirmos nos elevar e fazer uma oração, veja, nós vamos dirimir essa energia negativa. Nós não vamos deixar cultivar dentro de nós, que só é negativo e só atrasa a nós mesmos, né? Só nos faz mal, podendo até refletir, né, no corpo físico. Então, se a gente consegue esse contato espiritual com o Criador, que é a oração, né, com o nível, com os nossos amigos do plano espiritual, com os nossos mentores, para nos auxiliar nesse momento a fazer uma oração por aquela situação, para que ela se dilua, para aquela pessoa, para aquele irmão que está causando aquele problema, aquela questão que está nos entristecendo, enfim. Nós não vamos deixar essa energia nos sufocar e ficar dentro de nós. Nós vamos conseguir elevar o nosso padrão através da oração, que é, então, um mecanismo fantástico, né, para arrefecer esse mal causado nessa situação. E aí, então, como eu ia dizendo, seguindo o item 9, que já começa as instruções, já começam as instruções dos espíritos. Esse primeiro é sobre a vingança, e depois os itens 10, o item 10 sobre o ódio, que é de Fenelon, e depois o duelo do item 11, que é de Adolfo Bispo de Algés. Então, aqui, falando da vingança, né, ele diz assim: a prática da vingança é, vós o sabeis, totalmente contrária à prescrição de Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Perdão que nós falamos, né? E aquele que se recusa a perdoar, não só não é espírita, como também não é cristão. Olha isso. Então, precisamos cultivar o perdão dentro de nós, a indulgência, a benevolência, né? Aquele trio famoso, conhecido nosso. A vingança é uma inspiração funesta, que tem como companheiras, olha só, a falsidade e a baixeza. Então, aquela energia que eu falei lá, que a gente absorveu, cultivou naquela relação que estava ruim, naquela ofensa, naquela discussão, enfim, aquela energia que nós guardamos, e quem quer se vingar vai guardar, olha só, vai guardar, vai ruminar aquilo dentro de si, como eu falei, podendo se exteriorizar no nosso corpo físico através de uma doença. Claro, porque nós vamos ficar ruminando aquilo vai ficar fazendo muito mal. Imagina, faz essa imagem da energia negativa rodando dentro do nosso coração e nos prejudicando, só nos prejudicando. Então, ele fala que até que não é uma vingança que se realiza naquela hora, aquilo fica, né, dentro de nós, do nosso coração. E ele diz aqui, muitas vezes reveste uma aparência hipócrita. Então, imagina, a gente tem que arrumar aquela hipocrisia, aquela aparência,
fingida para esconder aquele desejo de vingança que está lá corroendo dentro de nós. Então, ele fala aqui que até esconde, né, toma caminhos escusos e sem que o seu inimigo desconfie, segue-o às escondidas, esperando o momento próprio de feri-lo. Quer dizer, o que que as pessoas falam, a gente fala normalmente, pegou na curva, esperou na curva, né? Quer dizer, fica como que de tocaia. Olha só, enquanto a gente está nessa tocaia, a gente está alimentando dentro de nós essa coisa negativa e corroendo o nosso coração e todo o nosso trabalho em prol da energia boa e do crescimento, né? E aí ele fala até a seguir, quando o seu ódio não chega a esse ponto, ele então ataca o inimigo em sua honra e em suas afeições. É aquela você não conseguiu a vingança que você queria, então você fica esperando e você começa a falar mal daquela pessoa para um, falar mal para outro, e aquela fofoca, aquela horrível maledicência. Você vai minando aquele campo, e aí até que chega um ponto que a pessoa que você dirigiu aquela vingança não entende nada, porque ela é humilhada, como ele diz aqui, surpreende-se quando mãos que procuravam a sua, quer dizer, pessoas que eram da sua relação, que eram amigos, né? Agora recusam-se a apertá-la. Enfim, ele se sente humilhado quando seus amigos mais queridos e até seus parentes se afastam e fogem dele. Quer dizer, ele fala aqui uma coisa muito séria: o covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao seu inimigo e insulta à vista de todos, que sai desbandeirado mesmo, né? Isso é muito pior, porque imagina, é uma coisa calculada, pensada, né? Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Então, a importância, de novo, a importância muito, 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 muito séria do perdão. E a seguir, né, nessa mesma toada, ele vai falar do ódio, no item 10, né, que é Fenelon, que nos fala. Então, ele começa falando: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Olha só, é isso, não é? É amar, é o amor, é a importância do bem para a nossa felicidade e para a felicidade de tudo, para a felicidade do planeta. Dedicai-vos à tarefa de amar, principalmente aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Então, a gente sabe que a gente pode até não conseguir, como nós falamos, né? Esse amor, mas nós vamos conseguir através da oração, através da crença no futuro, né? Que, como nós vimos lá, é só a fé na vida futura e a crença em Deus, porque quem vai cuidar daquilo ali que nós achamos que aquele irmão está errado, quem vai cuidar disso é Deus, não somos nós. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Quer dizer, até ele diz: se vós os odiasseis como eles vos odeiam, terias o mesmo valor que eles, ou menos até, como nós já vimos. Então, a força, né, é para nós superarmos o orgulho e não alimentarmos raiva. Não, é forte demais, né? Mas não alimentarmos essa desavença. Alimentarmos, sim, o perdão, o bem, a crença em Deus, a fé no futuro dentro de nós. E no final, e aí a importância da oração, né, como um dos mecanismos para isso, né? No final ele fala assim: meus queridos filhos,
é Fenelon que está falando, né? Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele. É isso. E se nós nos procurarmos a vingança, a raiva, nós só vamos estar fazendo crescer o orgulho e a vaidade dentro de nós, portanto, nós vamos estar nos afastando do nosso caminho. Nós estamos afastando da lei de Deus, do caminho que Jesus nos ensinou. O item 11 fala do duelo, né? Ele fala verdadeiramente grande, só é aquele que, encarando a vida como uma viagem, deve conduzi-la a um objetivo, não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta do rumo certo. Esse rumo certo que nós estamos falando. É esse olhar para frente. Seguindo a nossa meta, seguindo a luz que Jesus nos ensinou, Jesus nos traz. Então, se nós conseguirmos conseguirmos nessa diretriz que Jesus nos trouxe, essas ofensas, essas ditas ofensas, vão, como ele diz aqui, apenas roçam, levemente, sem ferir. Então, sem impedir a caminhada, sem atrapalhar o nosso caminho. E ele fala do duelo. O que acontecia no duelo? O duelo era um jogo, né? Nós estamos falando aqui no século XIX, né? Duelo era premeditado, era organizado, era até culturalmente aceito. Então, era aquele jogo, escolhiam-se as armas, alguém se sentia ofendido, então chamava para o duelo, e havia o juiz, havia todas aquelas regras, escolhiam-se as armas, dava 10 passos, virava, enfim. Quem estava ali estava disposto a matar e a morrer. Estava disposto a um suicídio e a um homicídio, porque você ia ali intencionalmente tirando a vida do outro, para tirar a vida do outro, e sabendo que podia ficar sem a sua vida também, né? Então, embora essa prática não faça mais parte, né, dos nossos costumes, nós continuamos, né, a duelar. Veja só, aliás, até conosco mesmo, né? Nós, às vezes, ficamos num duelo. Mas, não para matar e morrer, mas, enfim, para provocar dentro de nós próprios, né? Algumas desavenças dentro de nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente não consegue superar a nós mesmos para ver com clareza uma questão com que nós estamos lidando. Então, nós duelamos através de discussões com nossos irmãos, também em duelo, e nós vamos causar tristeza. Então, podemos não matar, mas nós vamos ferir. E não deixa de ser um duelo. Se nós, por tudo isso que a gente vem falando, né, por tudo isso que essa lição está nos ensinando, se nós devolvemos o mal, né, nós recebemos o mal e devolvemos o mal também, quer dizer, se nós pensamos em vingança, e ainda que em pensamento, nós precisamos lembrar que pensamento é energia, né? Pensamento é matéria, existe, né? Energia, e é poderosa, tem muito poder, né? Por isso até nós falamos, ainda agora, na oração pelo adversário, porque nós sabemos que a oração é energia positiva. Enfim, todas essas são demonstrações de duelos contemporâneos, né? Que nós vivemos aí. Então, aquele processo que nós falamos, né? De guardar alguma coisa que nos desagradou para usar numa oportunidade, nós estamos remoendo até a dita oportunidade acontecer, e que nós só estamos fazendo mal a nós mesmos, né?
nós estamos perdendo o quê? Perdendo tempo e perdendo energia preciosa. Nós não podemos perder. Quanto desperdício! Quanto desperdício de energia, quanta oportunidade de aprendizado que nós perdemos. E porque se nós conseguirmos nos apegar aos ensinos de Jesus, à lei de amor, ao bem, nós vamos reverter a situação ruim. Vamos reverter essa situação negativa e nós vamos alcançar a oportunidade que nós queremos de crescer, de vencer as nossas más tendências. Que é esse o nosso objetivo, no final das contas, né? Crescer, aprender e aproveitar os desafios da vida e transformar, né, a superação desses desafios no aprendizado. É o que nós precisamos fazer. Então, Jesus nos ensina, ele veio nos ensinar o amor. Se nós não desejarmos mal ao nosso irmão, que é irmão, todos somos irmãos, né? Todos somos criaturas de Deus. Somos filhos do mesmo Pai do amor. Ele nos criou por amor. Então, nós estaremos no caminho certo. Nós precisamos ainda lembrar que nós também não somos perfeitos, que nós também precisamos de perdão. E assim como nós vimos, né, que no caso de uma situação negativa, é melhor, como eu falei, nós ocuparmos a situação de objeto e não a de sujeito, quer dizer, daquele que executa a ofensa ou ação negativa, é melhor que nós estejamos na situação de receber a situação negativa. Enfim, a posição de quem perdoa é bem melhor do que a de quem é perdoado. Se nós estamos precisando de perdão, é porque alguma coisa foi errada. Então, que nós procuremos seguir o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da benevolência, da indulgência, da compreensão, da cooperação, que nós não deixemos passar oportunidades de crescimento, oportunidade de progresso, progresso interior, de reforma, a tal reforma íntima, né? Como que nós fazemos quando nós guardamos negatividade dentro do nosso coração e damos voz a esse nosso orgulho e a nossa vaidade. Então, que nós possamos seguir esse caminho de Jesus. Senhor Jesus, graças a Deus, Senhor. O teu amor nos permitiu estarmos aqui, unidos mais uma vez, unidos em teu nome, que nós possamos internalizar as suas lições, essas lições que nós estamos estudando, que nós procuremos estudar cada vez mais. E que o nosso duelo seja para o bem e seja interno, nessa luta, uma luta boa, uma luta em busca do nosso crescimento e da caridade, que é o amor em movimento, em relação a todos os nossos irmãos. Graças a Deus, meus irmãos. Um abraço a todos e muita paz. Muito obrigada.